Aleluia. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas para os meninos? Estão se esforçando, irmãos, e Deus tem dado graça para nós, amém? Como estão preparados para a mensagem? Eu quero que você abra, por favor, a Bíblia. Se você não trouxe, mas eu faço votos que você as tenha. A gente está fazendo de tudo, irmãos, para que a mídia chegue para você. Mas eu faço votos que você tenha relacionamento com a sua Bíblia. Porque é a sua Bíblia, querido, que vai te dar norte, ele vai te orientar para que verdadeiramente você saiba onde se encontra. Eu costumo dizer que quando a gente lê a Bíblia, querido, a Bíblia ela vai nos ler. Você vai saber quem é você. Você vai saber o que é que está acontecendo com a sua vida. Amém? E eu quero te mostrar sobre o entendimento. Eu quero falar sobre a revelação progressiva. Pastor, como é que seria a revelação progressiva? Deixa eu te explicar. Irmão, nós temos o seguinte entendimento. Nós temos o entendimento daquilo que Deus chegou e revelou para nós. A Bíblia diz, irmãos, que aquilo que estava oculto foi revelado. Antes de ler João 10, eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9, vamos começar por aqui, porque o Espírito Santo está mandando e a gente obedece. Diz assim, todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, e mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você crê nisso? Deus fez o quê? Deus fez o quê? Irmãos, preste atenção, eu estava falando isso na quinta passada sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo. E tem muitas pessoas que usam a seguinte frase: pastor, a gente sabe que Deus está o quê? Preparando. Não é assim? Não é assim, irmão? Sabe, irmãos, entenda, nós somos uma igreja que ensinamos a palavra. E se você não tiver o entendimento da palavra, não conhecer de fato o que a palavra de Deus diz, você sempre vai usar daquilo que as pessoas têm por hábito, porque falam, a gente pega aquilo e se torna vida para nós. Olha o que o texto disse, porque Deus o quê? Preparou. Se Ele preparou, irmãos, não tem nada mais para preparar. Vocês estão aqui, irmãos? A Bíblia diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele já é o fim. Ele já sabia de todas as coisas. Quem é que não está sabendo? Diga eu. Irmãos, às vezes somos nós que não temos o conhecimento, não temos a revelação completa, automaticamente, querido, a gente vai ser defasado naquilo que Deus falou. Por isso, irmãos, tem algumas pessoas que estão adiantadas e outras estão retardadas. Quem entendeu? E isso, irmãos, cabe a nós pararmos para poder analisar de fato o que Deus está querendo fazer em nós. Porque se você não entender o que Deus está fazendo, é bem provável que você nunca ouviu ou nunca entendeu o que está escrito no versículo 10. O verso 10 diz assim, ele diz, verso 10 ele diz, mas Deus nos revelou como? Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo sonda algumas coisas, aquilo que ele tem interesse. Aquilo que é meu interesse, ele vai fazer o quê? São todas as coisas, irmãos. O Espírito é que vai trazer essa revelação para nós. Ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Ou seja, irmãos, tem coisas que Deus ainda não revelou para mim e para você. Mas se você for atrás, você descobre com Deus. Quantos entendem isso? E uma das maiores revelações, irmãos, que tem para nós, é que muitas vezes nós estamos atribuindo as coisas que dão erradas na nossa vida, ou a Deus, ou ao diabo. E na maioria das vezes, irmãos, muitos de nós estamos atribuindo ao próprio Deus. Por quê? Porque eles não querem acreditar, irmãos, que estão servindo ao diabo. Vocês estão aqui, irmãos? Eu gosto de falar essa parte, é engraçada, mas ela faz muito sentido. Quando Deus está te usando para alguém, quando Deus usa você para fazer alguma coisa, a gente chega para as pessoas, ou chega para um pastor e diz assim, pastor, Deus me usou poderosamente ali. Olha, eu estava ali e a pessoa estava com uma dor de cabeça, eu orei por ela e ela passou a dor de cabeça, pastor. Uma pessoa chegou agoniada, desesperada, eu trouxe uma palavra e Deus me usou para aquela pessoa e foi maravilhoso, a pessoa foi liberta, pastor, Deus me usou. Quantos creem nisso? Mas quando o diabo usa, ela não tem coragem de dizer, pastor, eu estava ali e eu aperriei a vida da pessoa, eu deixei a vida da pessoa um estrago e Satanás me usou poderosamente. Você conhece alguém que faz isso? Porque, irmãos, somos tendenciosos a negligenciar a parte que nos compete, quando o livro de Efésios nos ensina, irmãos, que eu não posso dar lugar ao diabo. A Bíblia diz, não des lugar ao... Quem é que dá lugar ao diabo? Hein? Tem gente, irmãos, que tem tanto medo que diz, Deus me livre, eu não dou lugar ao diabo não. Dá, querido.
Quando você entra na carne, você deu a exposição para que o diabo falou a você e você fez. Agora, tem gente, irmãos, que não quer se tocar, não quer entender, não quer avaliar. Por quê, pastor? Porque faltou revelação, irmãos, e Jesus, ele nos ensinou. João capítulo 10, aí agora eu entro no texto, lá no versículo, capítulo 10, no versículo 8, aliás, versículo 7, ele diz assim, ó: tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou o quê? Eu sou o quê, irmão? Como diz aqui o matogrossense, eu sou a porta. Diga porta. Diga porta. Eu sou o quê? A porta. Já que eu sou a porta, o texto diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o quê? Pastagens. Aí entra o versículo 10, quando ele traz um entendimento que deixa claro para mim e para você sobre Satanás. Aqui, irmão, Jesus começa a mostrar Satanás para nós. Porque até então, irmãos, as pessoas tudo atribuíam a Deus. Caiu o fogo do céu e matou. Deus matou todo mundo. Vocês estão aqui? Aí, irmãos, Deus também fez prosperar um povo. Deus também matou e fulminou um povo. Vocês estão aqui? Então entenda, a palavra de Deus mesmo, ela vai começar a mostrar isso para mim e para você. Por quê, pastor? Porque entenda, irmãos, a revelação é progresso. Na antiga aliança, você precisa entender, quando você lê alguns textos dizendo que Deus matou na antiga aliança, é justamente a revelação que eles não tinham da salvação em Cristo. Vocês estão aqui, irmãos? Porque só quem veio apresentar, irmão, Satanás, foi Jesus Cristo no versículo 10 de João. João 10, ele diz assim, o ladrão, quem é o ladrão? O diabo, todo mundo já sabe, tá vendo? Você sabe ou não sabe? Sei. O ladrão vem tão somente para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Irmãos, tudo que está sendo morto dentro de você, tudo que está sendo roubado e tudo que está sendo destruído, não é Deus, não. Vocês estão aqui? É o diabo, irmão, o diabo está fazendo o trabalho dele. Se tem alguém, irmãos, que trabalha pacientemente, é o cão. Vocês estão aqui? E sabe, irmão, ele é muito sorrateiro, ele é muito, sabe, irmãos, sabe, sargaz, ele é muito, sabe, calmo, ele é muito paciente, ele não tem problema de esperar a minha e a sua queda. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque a parte B do versículo ele diz, mas eu vim para que você tenha o quê? E tenha a vida como? Triste, sofrido, desesperado, morto, cansado. Vocês estão aqui? Irmãos, essas expressões são ditas por nós por causa do mundo. E a Bíblia deixa clara para nós, irmãos, que o mundo é do maligno. Quantos já viram esse texto também? A Bíblia diz, irmãos, que o mundo pertence ao diabo. Aí eu quero te falar uma coisa, irmãos. Quando nós temos mais mundo dentro de nós e pouco de Deus, você acha que a gente está servindo a quem? Vocês estão aqui, irmão? Irmãos, não se espante, mas Deus está querendo trazer algumas orientações para nós hoje à noite. Tem coisas, irmãos, que em 2023 vai mudar, se você mudar algumas coisas na sua conduta, na nossa conduta, no nosso parecer, no nosso entendimento. E sabe, irmão, Jesus, ele é a porta para nós. Ele é a porta. Olha o que o texto diz, irmãos. Eu gosto do versículo 9, quando ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o quê? Pastagem. Ele está querendo dizer, cara, quando eu entro pela porta, que é Jesus Cristo, eu encontro pastagens. Quem está comigo? Lá em Salmos, capítulo 23, irmãos, no versículo 1, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Irmãos, por que nada me falta? Quando eu reconheço que o Senhor Jesus é meu pastor. Irmãos, se eu não reconhecer o senhorio de Deus na minha vida, entenda, querido, eu não vou encontrar as pastagens. As pessoas que entenderam, irmão, Jesus Cristo como a porta, reconheceram que Ele era o Senhor da sua vida. O problema, irmãos, qual é o nosso maior problema? É que nós queremos a salvação, mas nós não queremos o senhorio de Deus. Deus é meu Senhor e salva, mas qual é a parte que a gente mais fala? Ele é meu Salvador, mas esquece de dizer que Ele é o Senhor. Irmãos, se Ele é Salvador, Ele precisa ser Senhor, porque nesse processo, diga processo, irmãos, existe um processo para chegar no céu, e nós temos que construir a nossa salvação. Eu vou te dar aqui alguns versículos para você entender. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus Cristo ele vem falando sobre a questão de ser porta para nós. Vocês estão aqui, gente? Me dê um amém para me ajudar aí.
Eu quero que você esteja empolgado, irmão, não durma. Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz: entrai pela porta, que é o quê? Ela é o quê, irmão? Irmãos, larga é a porta do mundo. O mundo é largo, irmãos. O mundo vai dar para entrar todo mundo. Está todo mundo aí já no mundo, você concorda comigo? Ele diz assim, ó: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram. São poucos? São mais? Ou não? São muitos, irmão. Muitos estão entrando pela porta, irmãos, que estão se perdendo. Então, querido, começa a fazer a devida avaliação. Cara, se as pessoas estão se perdendo, se as pessoas estão se desorientando, entenda, não é a porta que é estreita. Por quê, irmãos? A porta estreita, querido, e aí eu gosto da expressão dos nossos irmãos assembleanos de Deus, que eles dizem o seguinte: a porta estreita ela é mais apertada, as coisas são mais difíceis. Porque, irmãos, é muito complicado ter que obedecer. Você concorda comigo? Dá muito mais trabalho. Não obedecer, irmãos, é só deixar, é só abandonar. Olha que fácil. Abandona, pronto, já deu certo. Mas fazer, irmãos, dá trabalho. Você concorda comigo? E Jesus estava explicando isso. Ele disse: gente, a porta do mundo ela é larga e ela vai levar à perdição. Olha o que ele diz no versículo 14. Ele diz: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Diga, são poucos. Irmãos, quando você passa por esse processo, se a gente faz uma avaliação, você está na multidão dos poucos ou dos muitos? Diga, eu sou dos poucos, pastor. Diga pela fé, diga, eu sou dos poucos. Não, irmão, diga pela fé, diga, eu sou dos poucos. Sabe o que é isso, irmãos? É você chegar diante do mundo e dizer: cara, eu vou fazer diferença nessa desgraça desse mundo. O mundo está condenado, mas eu vou ser um diferencial. Quem está me entendendo, irmão? Irmãos, o mundo está desgraçado, mas nós estamos em Cristo. Irmãos, o mundo está perdido, mas nós estamos em Cristo. Eu não estou dizendo que você está perfeito, mas como diria, irmãos, o filósofo, ele diz: nós estamos perfectium, ou seja, perfeitos até o fim. Se você não morreu, você está se aperfeiçoando. Quem está me entendendo? Irmãos, você só vai ficar perfeito quando morrer. Já viu que alguém morto, irmãos, é bem perfeito? É ou não é, irmão? Tem uns que ficam meio engembrados aqui nas batidas da BR-163. É ou não? Mas, o que eu quero dizer, irmãos? Perceba que a pessoa é calma, tranquila, pacata, morta ali, irmãos, é tranquila, não é? Está ali a bichinha. Vocês estão aqui? Mas você já reparou que quando a gente chega naquele momento ali, irmãos, é meio pesado? Irmãos, se tem uma coisa que chama a atenção é morte. A morte, irmãos, aonde a morte passa, a vida, ela para. Já reparou isso? Irmãos, quando está tendo um enterro, tem uma marcha fúnebre, vai passando o enterro, irmãos, o que é que acontece? Sons são baixados na mesma hora, você concorda comigo? Irmãos, aonde é a festa, todo mundo para. Por quê? Porque está passando um enterro. O que é isso, irmãos? É a morte se render, a vida se rendendo à morte. Já reparou que nós não fomos preparados para a morte? Nós não fomos, irmão. É tanto que é o único momento que as pessoas refletem. O livro de Provérbios diz que é melhor ir para o enterro do que ir para uma festa. Por quê? No enterro, irmãos, todo mundo está pensando. Acho que a Fábio não está aí, mas eu fui fazer o enterro do pai da Fábio, que é a irmã da igreja, e quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando, e ele é mais tradicional, trouxe uma palavra, e aí ele foi bem categórico, ele meio querendo ajeitar o povo. Vocês estão aqui, irmão? Só que eu não aguentei, não. Irmão, se tem duas coisas que você tem que ser muito preciso, irmão. Preste atenção. Se eu tiver oportunidade, eu vou pregar o evangelho para as pessoas. Você crê nisso? Eu não estou perfeito, mas eu estou no processo. Vocês estão aqui? Irmão, eu li lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e esse é o texto, irmãos, que eu passei para as minhas queridas irmãs que estão aqui, quando a nossa mãe partiu. Quando a nossa mãe partiu, irmãos, eu li esse texto para elas, porque logo depois a gente sofreu bastante. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão aqui? Ainda me amam? Lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se é esse texto mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Eu quero te mostrar esse texto. Sabe, irmãos, eu tenho muita saudade da minha mãe. Hoje de manhã eu fui fazer compras e, por incrível que pareça, eu fui fazer as mesmas coisas que ela fazia quando eu chegava lá. Eu amava ir para João Pessoa, me encontrar com a minha mãe, para a gente ir para a feira. Era um hábito.
Porque ela me acordava 5 horas da manhã, irmão, para fazer essa bendita feira quando eu era muito jovem. Então imagina, eu ia para as festas, chegava 4h40, 5 horas da manhã eu tinha que estar acordado. Ela olhava para mim e disse: acorda, caba safado, quem mandou você fazer para as festas? Acorda aí, vamos para a feira. Irmão, as minhas irmãs sabem, eu ia, porque eu obedecia a minha mãe. Quem está comigo, irmão? Eu ia para a feira lá, pegava as coisas com ela. E hoje, irmãos, quando eu fui pegar lá para cá é muito comum também, pelo menos lá na feira tinha. Existe um feijão verde, que é um feijão na várzea ainda, que a gente come lá com frango. E geralmente coloca maxixe. Quem conhece maxixe? Aí, todo mundo conhece. Todo mundo é maxicheiro aí. Porque Cuiabá também come, né? Bastante? Né? Ou não? Come maxixe, tchê. Como é que ele chama lá? Matite. Amém? Então eu fui comprar o maxixe. Na hora que eu vi o maxixe, eu comecei a chorar. Aí a mulher disse: moço, aconteceu alguma coisa? Não, é porque eu me lembrei da minha mãe. Vocês estão aqui? Veio a emoção. Quantos creem nisso? Eu tenho o direito de fazer isso ou não? E permanecer. Voltar chorando para casa. Chegar em casa e chegar para minhas irmãs. Irmão, não vai resolver. Vocês estão aqui? Pastor, por quê? Porque um dia, irmãos, Deus me revelou esse texto aqui. Quer pegar esse texto? Bora lá, olha o que o texto diz. Irmãos, está falando para quem? Os irmãos. O das potas estreitas. Quem está me entendendo agora? O texto diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam o quê? Ignorante é alguém que tem ausência de conhecer. Boa, pegou, olha como esse povo é bom. Ele diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que... Esse texto dormir, irmão, é morrer. Vocês estão aqui ou não? Pastor, onde é que está escrito isso, irmãos? Você lembra quando lá na ceia do Senhor, que a gente vai, na hora de ceia, ele diz, olha, ele diz, avalie as suas próprias vidas, ou examine-se, pois, assim. Por isso há muitos o que desviam-se da fé, que adoecem, e muitos os que dormir, irmão, é morrer para o crente. Crente de verdade, irmão, não morre, ele dorme. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitam e os que estão dormindo, irmãos, se levantarão. Irmãos, quando Jesus voltar, minha mãe vai dizer: e aí, meu filho, bora subir? Bora, mãe. Quem está me entendendo? Você não crê nisso, não? A Bíblia diz, irmãos, que os mortos vão se levantar. Agora, se você tiver medo, é porque você nunca creu. Eu tenho uma expectativa, irmãos. Quem morreu em Cristo aí, cara, Jesus voltando, eu vou ver todo mundo. Isso gera esperança ou não gera? É o único momento, irmãos, que o crente tem que gerar esperança. É a volta de Cristo. Diga: crente não anda em esperança. Crente anda como? Em fé. A esperança é para o futuro. Por isso a expressão do mundo diz: se Deus quiser. Não, irmão, Deus quer. Deus quer, irmãos, o melhor para nós. Olha o que o texto diz. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm o quê? Que não têm o quê? Esperança é quem? Jesus, irmão. As pessoas que veem pessoas morrerem e ficam tristes, desesperadas, é porque elas não têm Cristo, elas não têm esperança. Mas nós, que somos de Cristo, nós temos uma esperança. Jesus voltando, a gente vai rever os nossos entes queridos. Quantos creem nisso? Aí o texto diz, irmãos, no verso 14, ele fala para nós, ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus, com ele, aqueles que neles, quem crê agora? Vai trazer. Aí, irmãos, a pergunta que eu te faço, essa é a hora maravilhosa. Como é que você tem certeza que eles foram para o céu? E que eles aceitaram Jesus de verdade? Teve gente, irmãos, que ficou indignado. Nossa, não tem necessidade. O pastor tem que ir para Paraíba para poder ver a mãe dele. E a igreja fica 30 dias aqui sem ele. Irmão, eu escutei isso. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui ou não? Sabe o que foi que eu fui fazer lá, irmão? Fazer a minha mãe confessar Jesus Cristo como seu Senhor e salvar. Sabia, irmãos, que no leito de morte a gente se reuniu, oramos por ela, ela partiu e houve paz. Sofremos, choramos, enterramos, mas estamos vivos. Porque nós estamos em espera, na volta de Cristo a gente vai ver ela. Essa é a certeza que eu tenho. Senão, irmão, eu vou deixar de ser crente. Pastor, e o que é que cabe a nós? Pregar o evangelho. A pergunta que eu te faço: as pessoas que tu ama de verdade, tu tem falado de Jesus para ela? Eu gosto desse silêncio. Que eu acho que isso não prega na igreja, nas igrejas por aí não. Sei lá, é a impressão que eu tenho. Porque
Porque o povo, irmão, está vivendo tão doido que elas não sabem. Irmão, você não sabe o seu dia de amanhã. A Bíblia diz, irmãos, que a volta de Jesus é como um piscar de olhos. Eu não vou gritar hoje, amém, irmão? Que tem umas irmãs grávidas aí, eu não quero... Porque, irmãos, a Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos. Pisca os olhos aí. Já foi. Jesus já voltou. Vai ser rápido ou não? A pergunta é, a gente tem que se preparar? Opa, agora quem entendeu o preparo? Amém, irmãos? E sabe, querido, nós precisamos compreender, irmãos, que Jesus Cristo, Ele disse que nós teríamos esse acesso nele, como a gente acabou de ler. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz, irmãos, que Jesus é o acesso. Olha o texto, ele diz, se cremos que Jesus, conheça as suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma fechada ou aberta? Ele diz, aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha e não negou o meu. Irmão, se você tem a palavra e não nega Jesus, você vai para o céu. Mas sabe, irmãos, pastor, como é que eu nego a palavra? Eu saber o que tem que ser feito e não faz. Eu saber que tenho que obedecer e não obedeço. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que lutar esses últimos tempos, irmãos, até a volta de Jesus, é a prática da palavra que estamos ouvindo. Se nós não colocarmos em prática, querido, não vai dar resultado. E sabe, irmãos, nesse processo eu costumo não julgar ninguém. Sabe por quê? Eu não sei, irmãos, a Bíblia diz que foi Deus que nos escolheu. E aí, irmão, eu não sei, pastor, a pessoa morreu, ela foi para o céu ou foi para o inferno? Não sei, de fato eu não sei. Eu não tenho esse cálculo. Aí tem gente que diz, pastor, com certeza foi para o céu, ela era uma pessoa boa. Aí esses dias eu publiquei, os céus, irmãos, não está cheio de gente, de pessoas boas. Porque no inferno, irmão, tem muita gente boa lá. Tem ou não tem? Tem. Os céus, irmãos, é o lugar de pessoas que foram perdoadas. E só quem recebeu perdão, irmãos, é quem aprendeu a se arrepender. Amém, irmãos? Porque quando a gente aprende, irmãos, sobre os erros, a gente se arrepende, deixa e alcança a misericórdia. Quantos creem nisso? E aí, irmãos, eu quero te mostrar um texto que vai fazer muita menção daquilo que nós temos que ter o conhecimento correto. Lá em Lucas, capítulo 17, eu quero pregar aqui, vou ser rápido. Eu preciso ser rápido. Eu sempre prometo que vou ser rápido e não acabo não sendo, mas serei hoje. Amém, irmãos? Você crê comigo? Olha o que o texto diz. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos, e o que mais? E uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, diga porta da cidade, estavam levando ali um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia o quê? Uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. Versículo 14, chegando-se, tocou no esquife, e os que ali levaram, pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Não é poderoso isso aqui, irmão? No versículo 15 o texto diz, e entregou a sua mãe, e todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo, e correu dele a sua fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, queridos? Palavras da salvação. Diga graças a Deus. Ô glória. Irmãos, deixa eu lhe ensinar uma coisa. A palavra de Deus, irmãos, ela mostra para nós sobre o processo de nós estarmos no meio de uma multidão. Se nós olharmos hoje para o nosso culto aqui, tem bastante gente, outros estão viajando. Se todos estivessem reunidos, nós teríamos uma grande multidão aqui, vai aumentar esse ano, amém, irmãos? Estamos num processo de crescimento. E sabe, queridos, uma coisa que me chama a atenção é que nós precisamos saber em que multidão nós estamos. Qual é a multidão, irmãos, que nós fazemos parte? Porque, querido, eu não sei se você percebeu, uma multidão ia com Jesus Cristo, junto com os seus discípulos. Tinha uma multidão, você concorda comigo? Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando essa multidão da vida, que estava andando com Jesus Cristo, estava indo, vinha uma multidão também, querido, da morte, quem está comigo? E esse processo, irmãos, ele todos os dias, isso acompanha a nossa vida. Sabe, irmãos, existem as pessoas que estão buscando a morte, e tem pessoas, irmãos, que estão querendo a vida. Vocês estão aqui ou não?
E sabe, irmãos, nós precisamos entender esse processo. Quando nós entendemos, irmãos, lá a partir do versículo 11, a Bíblia diz e mostra para nós, irmãos, sabe, quem é que participa de, geralmente, irmãos, de enterros? Pessoas que estão sentimentalmente constrangidas e tocadas por aquilo que aconteceu. Você concorda comigo? Há uma solidariedade, há umas condolências a serem feitas. E sabe, amado, geralmente nós queremos dar uma palavra, geralmente a gente quer achar alguma coisa para dizer. E o conselho que eu lhe dou, irmãos, por alguém que passou por isso é: não diga nada, só se disponha. O que você precisar, eu estou à sua disposição. É a melhor coisa a se ouvir. Porque, irmão, sempre tem alguém que tem uma fala, tem alguém para dizer alguma coisa. E sabe, querido, naqueles momentos a gente não quer escutar essas coisas. A gente só quer passar por aquilo. A gente só quer viver de fato o luto. Quem está me entendendo? E sabe, irmão, deixa eu lhe contar uma coisa. Você precisa entender, querido, pessoas que estão alimentando a morte, pessoas que estão, irmãos, sabe, glorificando a morte. Sabe, às vezes a gente pensa, irmãos, que isso está bem longe de nós, mas não está. Sabe, querido, quando você o tempo inteiro está negativando a sua vida, quando o tempo inteiro, querido, você o tempo inteiro está olhando para a sua vida e acha que não vai dar certo, que as coisas não estão dando certo, entenda, querido, você está mais participando das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Deus, irmãos, Ele não está olhando para nós dessa forma. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele falou o quê? Ei, eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Morte, irmãos, não foi feita para o crente. A morte, irmãos, não faz parte da nossa vida. Quem está me entendendo? E aí, irmãos, é onde entra esse entendimento. E havia uma viúva, irmãos, que certamente ela tinha sonhos, ela tinha objetivos, irmãos, ela tinha clareza. Porque, querido, quando a gente olha para a vida dessa mulher, era pesada. Analise, querido, que desde o versículo 1, versículo 11, aliás, olha, subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12, o texto diz: e como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro de um filho do único de uma viúva. Pega comigo isso. Irmão, era uma mulher que só tinha um filho. Vocês estão comigo? E ela, irmãos, tinha acabado de perder o marido. Porque quando a gente olha para esse contexto, olhando para cá, irmãos, a gente diz: pastor, tranquilo, ela vai dar seguimento à vida dela. Só que naquela época, irmãos, por causa da cultura, não era assim. Jesus, querido, ele estava se aproximando de uma mulher e teve íntima compaixão dela, porque ela viu a situação daquela mulher. Vocês estão aqui, irmão? E sabe, irmão, vamos ser sinceros, que situação horrível. Uma mulher que tinha acabado de perder o marido e estava indo enterrar o filho. Entenda, querida, ela estava passando pelas mesmas coisas. Vocês estão aqui, gente? O que eu estou querendo te ensinar hoje à noite, irmãos? A primeira palavra que eu tenho para te dizer, profética, para que você não alimente morte, mas alimente vida. Entenda, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus está olhando para você. Eu não sei qual é o tamanho dessa mulher, irmãos, era terrível. Porque essa mulher, querido, por mais que ela tivesse bens, ela teria que devolver ao governo, e ela teria que ser escrava de alguém. Ou ela teria que casar com um irmão desse marido dela para poder ter a propriedade. Mas entenda, quem ia ter que administrar era o filho, mas o filho morreu. Entenda, irmãos, é terrível essa situação, é ou não é? É ou não? Você dá para se compadecer? Pastor, eu nem consigo me compadecer. O meu problema é tão grande que eu não consigo me compadecer disso. Aprenda uma coisa com Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que ele sentiu íntima compaixão. Diga, íntima compaixão. Íntima compaixão, querido, é quando você aprende a amar do tipo de Deus e você se coloca no lugar da pessoa que está em pecado. No lugar da pessoa que está errando, no lugar da pessoa que está sofrendo, no lugar da pessoa, irmãos, que está vivendo o problema, passando pelo problema. Às vezes, irmãos, você não tem condições de ser a pessoa e nem consegue. Mas sabe, irmãos, deixa eu lhe ensinar uma coisa: é através do Deus que você serve que Ele vai te ensinar a você ser o suporte que a pessoa precisa. Porque, irmãos, às vezes nós vamos dar o suporte. Vocês estão aqui, irmão? Nós vamos dar o suporte, nós seremos o suporte para as pessoas. A gente vai ser, irmãos, o anseio. A gente vai ser, irmãos, aquela pessoa que protege. Você está comigo, irmão? Sabe, queridos, nesse período de velarmos a nossa mão no processo da nossa mãe, antes, irmãos, 1 ano eu estava protegendo as minhas irmãs. De quê, pastor? Da própria família.
A própria família, irmãos, que queria invadir, que queria tomar conta, que queria dar uma opinião, que queria dizer como é que era para fazer. Vocês estão aqui, irmãos? Mas sabe, querido, a gente não deixou as pessoas entrarem. Sabe para quê? Para nos proteger do que viria depois. Sabe, irmãos, por quê? Porque nós vivemos todas as etapas, passamos por todos os processos. Sabe para quê, irmãos? Não ter peso de consciência. Fizemos tudo o que nós podíamos. Só Deus agora poderia fazer. Quem está comigo, irmão? Eu tenho certeza, querido, que essa mulher também fez de tudo. Essa mulher, irmãos, estava lutando pela vida. Ela estava lutando pelos projetos dela, pelos sonhos dela. Quantos estão entendendo? E sabe, irmãos, era uma mulher que estava empolgada. Ela tinha, irmãos, entenda, ela ia perder a casa, perder todas as coisas, ia ser escrava. Mas sabe, irmãos, uma das coisas que me chama a atenção é que se nós formos a multidão da morte, a gente vai matar essa mulher. Pastor, o que é isso? Se você for a multidão, irmãos, da morte, as pessoas vão querer te matar também. Diga, eu sou a multidão da vida. Eu sou aquele, irmãos, que está andando com Jesus. Que está comigo, irmão? Eu sou aquele, irmãos, que está dando suporte. Eu não sou aquele, irmãos, que está o tempo todo esperando que façam por mim. Eu sou aquele que chega primeiro. Eu sou aquele que faça. Eu sou aquele que favoreço. Eu sou aquele que na hora do trancão, você pede perdão estando certo na hora do trânsito. Quem está comigo? Eu sou aquele, irmãos, que quando alguém se levanta contra o mal, você paga com o bem. Eu sou aquele, irmãos, que você sabe que a pessoa está errando e você age com misericórdia para alcançar a misericórdia. Quem está me entendendo? Eu sou, irmãos, a multidão da vida. Eu sou a multidão que vai para cima, que dá certo. Porque eu vou entrar pela porta estreita, eu não vou ser igual ao mundo. Quem está me entendendo? E aí, irmãos, essa é a primeira coisa que eu tenho para te ensinar. Não seja a multidão da morte. Aprenda, irmão, sempre que vem e entenda. Todas as vezes que Deus vai agir, irmãos, Ele vai na contramão. Quem está comigo? E o que seria isso, irmãos? É pagar o mal, não com o mal, é pagar o mal com o bem. Fazem-me o mal, eu pago com o bem. Estão me tratando mal, eu trato bem. Porque, irmãos, eu estou plantando para colher. Eu estou plantando no pouco para poder um dia entrar no muito. Quem está me entendendo? Entendeu mesmo? E aí, irmãos, eu consigo enxergar. A multidão da vida estava indo, irmãos, a favor dessa mulher. Vocês estão aqui? E sabe, irmão, uma das coisas que dá para entender é que nós precisamos identificar, irmãos, quando chegam os limites. Por quê, pastor? Olha o que é que diz o texto, versículo 14. Verso 14 diz assim, chegando se tocou, versículo 12. No 12 o texto diz assim, como se aproximou da onde? Entenda, irmãos, o cemitério, irmãos, naquela época, do povo judeu, não era como o nosso cemitério. Eu já fui em Santa Catarina e é engraçado lá. A maioria dos cemitérios nas cidades do interior de Santa Catarina é nos morros. Não é assim? Quem é de Santa Catarina aqui? É assim, Márcio? Já viu isso aí? Não viu não, né? É nos morros, irmão. Eu digo, nossa, por que enterra nos morros? Não entendia. Por quê, querido? Embaixo se alaga muito. Vocês estão aqui? E como se alaga, irmãos, o que é que acontecia? Os corpos subiam. E aí não sabia quem era corpo e quem era. Por isso que levava para a montanha. Eu digo, nossa, que coisa interessante. Vocês estão aqui? Porque, irmão, já reparou que no dia 2 de novembro, começa a procissão da morte. Você vai, já viu, irmão, que não tem alegria lá naquele ambiente? Você já foi lá? E acende a vela, aquela tristeza, aquela comoção. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não vou visitar a minha mãe lá. Minha mãe está no céu. Minha mãe é espírito. Ali, irmão, só tem uns ossos, cabelos e um corpo deformado e muito fedor. A minha mãe, irmãos, não é uma putrificação. A minha mãe, irmãos, é tudo que ela deixou em sua essência cravado dentro do meu coração. E eu sei que ela está na eternidade. É essa a essência que temos em nós. Quem está comigo, irmão? Ela não é aquilo ali. Mas sabe, irmãos, as pessoas estão lá festejando a morte. Quando Deus nos chamou para festejar o quê? A vida e a vida em abundância. E aí, irmãos, entenda. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega na porta, entenda, irmãos, era a extremidade. A cidade, irmãos, era distante e a porta era o limite para poder enterrar as pessoas. Quem está comigo? E aí, irmão, Jesus estava chegando. Só, irmãos, que Jesus estava vendo a porta limite do desespero para ela. Só que Jesus estava dizendo, ei, eu sou a porta. Quem passa por mim vai ter vida. Entende, irmãos, a porta da morte vinha, mas a porta da vida estava entrando.
E eu preciso entender isso, irmãos, eu preciso discernir. Por quê, pastor? Porque imagina, irmãos, a multidão, irmãos, da morte era o seguinte: vinha o enterro, e a multidão da vida ia. E o que foi que aconteceu? A multidão da vida deu lugar à multidão da morte. Todo mundo foi se escorando, todo mundo foi dando espaço, porque a morte precisava passar. É assim ou não é? É natural ou não é, irmão? Se está tendo um funeral e tem uma multidão, o povo abre ou não abre para poder passar o funeral? Vocês estão comigo, irmão? Mas o que foi que aconteceu? Jesus para, porque eu sou a porta. Quem está comigo, irmão? Ele disse: eu sou a porta. E ele para diante da morte. E quando ele para diante da morte, olha o que o texto diz: ele saía do enterro, filho do único de uma viúva, e uma grande multidão dessa cidade. Versículo 13. Diz o texto: vendo o Senhor, se compadeceu. E lhe disse: o quê? Foi o que ele disse? Irmão, eu sei que a gente canta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E sabe, irmão, tem crente que faz isso bem direitinho. Ele passa a noite todinha. 5h20, agora vem a alegria. Vocês estão aqui, irmão? Irmãos, deixa eu lhe ensinar uma coisa. A revelação é quando chega a luz. E a luz, irmãos, não é essa aqui. Quem está comigo? Vocês estão entendendo ou não? A luz é quando ela acende dentro de nós. A Bíblia diz que eu sou luz do mundo. Ou seja, irmãos, quando eu não tenho revelação, está de noite, mas Deus começou a se comunicar comigo e deu a palavra, chegou revelação. Quem está comigo? Em vez de chorar, irmão, eu vou dormir. Quem está me entendendo? Porque a luz já chegou. Quem está me entendendo? Quando a revelação chega, irmãos, a morte sai e entra a vida. Quando o pensamento errado, irmãos, está sobre as nossas vidas, e o pensamento certo chega, ele ocupa o lugar, irmãos, e já desaparece aquilo que não serve. Jesus Cristo, no versículo 14, ele diz, aliás, no verso 13, ele diz assim: vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: mulher, não chore. Entende, irmãos, existe um limite para nós. Vocês estão aqui, irmãos? Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, querido, e passando por ele. Mas deixa eu lhe ensinar, irmãos, tudo tem um limite. Quem está comigo? A pergunta que eu te faço: será que você vai continuar sofrendo em 2023 como você sofreu a vida inteira em 2022 pelas mesmas coisas? Deixa eu lhe dizer, irmãos, a porta é o limite. Você tem duas opções, querido: ou você vai para o enterro para viver o luto da morte, ou você se agarra com a porta que é Jesus Cristo e parte para a vida. O que é que eu estou querendo dizer? Cara, basta, para coisas que estão te levando à morte, pare vícios que estão te levando à ruína, pare coisas, querido, que Deus está te dizendo: ei, vem para a porta certa. Deus está nos chamando para a porta, irmãos, que vai dar vida. E o limite era esse. Jesus chega para ela e diz: mulher, não chore. Eu fico imaginando, irmãos, na cabeça dessa mulher: o senhor está ficando doido, é? Acabei de perder meu marido, estou indo enterrar meu filho. Ou seja, sofra o meu sofrimento. O que é isso, irmãos? Entenda, irmãos, pessoas se alimentam de sofrimento. Tem gente, irmãos, que ama ver outro sofrer. Ele se encosta e se agarra e diz: aqui é o nosso lugar, está tudo bem. É assim mesmo. Vocês estão aqui, irmão? É dessa forma, porque é assim que Deus quer. Irmão, quebre meu galho. Essa, irmãos, é a porta do inferno. Essa é a porta da morte. Essa é a porta, irmãos, que nos deixa escravo. Porque quanto mais você tem pessoas que o tempo todo está dizendo: fica do jeito que está tudo bem. Deus te entende. Irmãos, Deus não te entende. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você mude a conduta. Deus quer que você tire esse choro da morte e comece a pensar na vida. Porque ele chega para essa mulher, irmãos, diante de toda a atitude contrária, e diz o quê? Não? Não o quê? Irmão, mas era quase inevitável. Irmão, entenda, você não controla os seus sentimentos, mas você controla, irmãos, aquilo que vai acontecer com a sua vida depois de sentir os sentimentos. Quem está me entendendo? O que é que você faz depois do que você sente? Quer que eu te prove isso? Pastor, eu tive vontade de matar fulano de tal. Teve o quê? Mas veio e... Opa! Então, do mesmo jeito, irmão, são para outras áreas da nossa vida. Vontade dá e passa, meu irmão.
E sabe, querido, todos os dias nós temos essa oportunidade. Jesus chega para essa mulher e diz: não chore. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Querido, entenda, eu quero que você se compadeça e comece a viver a história dessa mulher. Era uma mulher que perdeu o marido e estava a enterrar o filho. Vocês estão aqui? E a Bíblia, irmãos, mostra, Jesus, irmãos, chega para ela e Jesus viu que ninguém, irmãos, sabe, estava tentando fazer a coisa certa. E Jesus para poder socorrer. Porque entende, irmãos, os milagres só chegam quando nós entendemos o limite. Se chegou o limite, você precisa de um milagre. Quem está comigo, irmão? Se você percebe, irmãos, que não tem controle, que você está vivendo uma vida, que você acha, que, irmãos, que não tem jeito, que a situação está contrária, esse é o limite, irmãos, é a porta. Quando você chega na porta, é ali, irmãos, onde entra o milagre. E nós, entenda, irmãos, aprenda, tem momentos que nós precisamos de milagres. Só um milagre. O problema, irmãos, é que a gente quer ver milagres parecidos com esse de Jesus. Tem um morto e a gente põe a mão no morto e ele ressuscita. Quem está comigo? Mas deixa eu te perguntar, quantos nesses últimos tempos você viu as pessoas se ressuscitando? O último histórico que eu sei é um homem chamado Smith Wigglesworth. Que quando a gente diz esse nome, ora em outras línguas. Quem está comigo? Muito difícil. Mas Smith Wigglesworth, ele ressuscitou 8 pessoas. Dentre essas 8, ele ressuscitou a mulher dele. Sabia disso? Leia a história dele, querido. É muito interessante. Esse era um homem, irmãos, muito bruto, ignorante, grosso. Ele não deixava a mulher dele, irmãos, ir para a igreja. Vocês estão aqui? Não deixava. Ele disse: olha, é o seguinte, hoje à noite, se você for para o culto, e ele morava na Inglaterra, era inverno, ele disse: se você hoje for ao culto, quando você voltar, a porta vai estar fechada. Vocês estão aqui, querido? E sabe, querido, essa mulher foi obedecer ao Senhor, ela foi para o culto. E quando ela foi para o culto, querido, quando ela voltou e chegou em casa, a porta estava como? Fechada. No outro dia de manhã, irmãos, esse homem, ao acordar, ele abre a porta de casa e a mulher cai. Quando ela cai, ela se levanta e diz: bom dia, meu amor, tudo bem? Você quer o que para o café? Posso fazer café, ovos e bacon como você gosta? Aí tem mulher que está aqui dentro, eu queria mandar ele para o inferno, esse desgraçado. É ou não é, irmão? Vocês estão aqui? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, mulheres. Prestem atenção, e para os homens também, que pensam desse jeito. É essa reação que a gente acabou de ter agora, e até a gente riu, que faz a gente não virar a chave. Deus espera justamente esse ato de amor para constranger o outro lado. O problema é que a gente não quer dar esse passo de amor. Porque, irmãos, o contrário do ódio, do amor, não é o ódio, é a indiferença. É você saber que a pessoa está passando por um problema e não conseguir tentar entender o que ela está vivendo. Porque, querido, você só ajuda quando você é participante e sabe o que a pessoa está passando. Você está me entendendo? Se você não sabe, não quer entender, querido, entenda, você nunca vai querer ajudá-la. Mas como você está interessado em você, aí tem esse sentimento aí dizendo: eu mandava ele para o inferno. Não, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Essa mulher, irmão, sabia que aquele homem um dia ia ser liberto pelo Senhor. Aquele ato dela dizer para ele o que ele queria para tomar café, fez aquele homem refletir o mal que ele estava causando para a mulher dele. E ele refletiu durante o dia inteiro: por que eu fiz isso com a minha esposa? Por que eu fiz isso com a mulher que eu mais amo? Vocês estão aqui, irmão? Sabe o que foi que aconteceu? Esse homem se converteu. E quando ele se converteu, irmãos, ele se tornou um dos maiores evangelistas do mundo. Vocês estão aqui? Aí a pergunta que eu te faço: você não sabe, irmãos, o que tem perto de você. Perto de você pode ter, irmãos, um grande evangelista que vai ressuscitar mortos nos finais dos tempos. O problema é que a gente não prega sobre essas coisas. A igreja, irmãos, não quer ressuscitar. Irmão, tem gente que não quer nem se auto-ressuscitar. Imagina ressuscitar os outros. Vocês estão aqui, irmão? Irmãos, entenda, se eu fosse para o enterro, colocasse a mão lá e a pessoa ressuscitasse, você acha que a nossa igreja estaria como? Vocês estão aqui, irmão? Porque, irmãos, o que foi que aconteceu? As igrejas neopentecostais começaram a pregar esse avivamento estranho e faz com que encha, porque o povo quer
vê, mas não quer crer. Os sinais seguirão aos que... O povo não crê, mas quer ver, irmão. Aí tem coisas que não existem, não pregam a palavra, e as pessoas vão ficando mornas, porque elas vivem, irmão, de milagre até de milagre, profecia atrás de profecia, milagre até de milagre, profecia atrás de profecia. E Deus, irmão, está querendo que a gente ande em amor, querido, para poder socorrer as pessoas. Seja bom para as pessoas, e elas vão ser salvas em Cristo Jesus, querido. Sabe, irmãos, hoje eu me compadeci de uma menina, querido, que perdeu o marido, o pai desapareceu, ela postou algo lá, os meninos da igreja postaram, irmão, na mesma hora eu entrei em contato com ela, disse, cara, minha filha, como é que você está? Estaremos orando pelo seu pai. Irmão, sabe o que é isso? O que eu tenho a ver com a irmã? O que eu tenho a ver? Não, irmãos, essa é a nossa função como crente, querido, é fazer alguma coisa. Vocês estão aqui, irmãos, mas o que é que aconteceu? Nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriar. Vocês estão aqui, gente? Você ainda me ama? E aí, irmãos, entenda, Jesus viu que ninguém, irmãos, estava fazendo nada por ela, mas sabe o que foi que ele fez? Ele disse, eu preciso parar essa multidão da morte. Sabe, irmãos, o que foi que aconteceu? A dor dessa mulher, irmãos, atraiu o coração de Jesus. Vocês estão aqui, irmãos? Irmãos, se importa com a dor das pessoas. Se importe, irmãos, com o que as pessoas estão vivendo. Sabe por quê, querido? No dia em que você tiver uma dor, pessoas vão lhe socorrer. Quem está comigo? Você só vai entender isso, irmãos, quando você precisar. E aí, irmãos, entra no início, quando eu falei sobre dízimos e ofertas. É plantando que se colhe, é dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Talvez hoje você esteja bem, mas quando você planta bondade, quando você planta honestidade, quando você planta caráter, você recebe essa bondade, você recebe essa honestidade. E sabe, irmãos, pessoas de bom caráter vão se aproximar de você. Porque o que eu estou plantando, irmãos, do cristianismo, eu vou receber. Vocês estão aqui, irmão? Ele disse, irmão, chegando-se, tocou no esquife. Primeiro, irmãos, entenda, Jesus nem podia tocar, ele era um sacerdote. Ele nem podia se aproximar. Por quê, pastor? Porque naquela época, irmãos, até nos dias de hoje, judeu não toca no morto, porque ele se torna impuro. Ele teria que passar por um processo de purificação, era no mínimo 1 ano para congregar na igreja. Qual é o problema hoje, irmãos? A gente senta do lado das pessoas e a gente fica calculando, será qual o pecado dessa irmã que está aqui? Oh, meu Deus do céu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você deveria se preocupar muito menos com o pecado das pessoas e começar a se preocupar mais com as vidas que elas são. Porque quando você começar a se preocupar com as vidas, as pessoas também vão se preocupar com a vida que você tem. Eu não quero saber do pecado das pessoas. Eu quero saber das vidas, irmãos. Eu quero saber do que elas são capazes de produzir. Vocês estão comigo, querido? Jesus estava observando isso. Chegando, se tocou no esquife e parando os que conduziam, irmão, entenda. Às vezes você vai tocar na dor, mas também você vai ter que parar, irmãos, as pessoas que estão querendo que você concorde com a morte. Vocês estão aqui comigo, irmão? Irmão, se tem uma coisa que a gente não faz é isso. A gente estanca a dor, mas deixa as pessoas da multidão da morte nos influenciar. Entenda, irmãos, você é a multidão da vida. Jesus parou a multidão. Para, rapaz, eu estou aqui resolvendo um negócio. Imagina, irmãos, um sacerdote se metendo. E aí, irmãos, esse é o grande dilema, irmãos, sabe, de ser pastor no século 21. É que quando a gente se mete no problema das pessoas e a gente adentra para consertar, as pessoas dizem, nossa, e agora, o que é que eu faço? Não vou deixar não. Eu vou preferir continuar errando, manipulando, ajeitando para me conduzir como as outras pessoas. Não, irmãos, entenda, quando a gente se permite e freia a multidão da morte, a multidão da vida, vem, irmãos, para poder entrar na porta estreita. Olha o que o texto diz, irmão. Ele diz, e disse, jovem, a ti eu mando. Eu o quê? Irmãos, tem coisas que você vai ter que mandar na sua própria vida. Pare de ser influenciado, irmãos, pela multidão do mundo, que está te levando à perdição, querido. É você que manda na sua vida. Querido, no dia da volta de Jesus, você não vai poder ligar para mim, não. Você não vai ligar para o irmão, não. Querido, você vai ter que dar conta a Jesus Cristo. Jesus disse que mandou e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Ele estava dizendo em outras palavras, morte seja aniquilada, vida, vem agora.
Irmãos, tem coisas que a gente vai ter que olhar para a morte, para áreas da nossa vida que estão mortas, e começar a clamar pelo Espírito de vida. Quem está comigo? Olha o que é que Romanos capítulo 8, versículo 11 me ensina. Ele diz: ei, se o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em Cristo. Olha o que o texto diz. Romanos 8, 11. O texto diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha o que diz. É esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, em que nós, irmãos, habita em mim você o Espírito de vida. O problema é que eu estou sendo influenciado pelo Espírito da morte. A morte vem e me domina, mas é você que tem o Espírito, é você que fala, é você que determina. Ei, eu abandono a morte, eu quero a vida. Eu abandono o erro, eu quero o acerto. Eu abandono o pecado e quero andar em santidade. É você que decide isso. Vocês estão aqui, irmãos? E sabe, irmãos, às vezes nós precisamos enxergar só isso. Quanto mais, irmãos, eu me aproximo daquilo que eu sinto, para entender a dor, mais Deus vai manifestar uma conversa conosco sobre os sonhos dele para as nossas vidas, aqui na terra e na eternidade. Porque, irmãos, entenda, para essa mulher, volta para lá, filhão, lá em Lucas capítulo 7, versículo 14. Chegando, tocou no esquife dos que levavam e pararam, e disse ao jovem: eu te digo, levanta-te. E logo o defunto se levantou, se assentou e começou o quê? Começou o quê? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, o que está morto não fala, mas Deus nos deu uma voz. Então, irmãos, entenda, não se coloque na posição de morto. O que está morto não fala, mas o que está vivo, irmãos, vai falar. Você precisa falar, querido. Você precisa falar a coisa certa. Ah, pastor, eu tenho. É porque, sabe, pastor, é uma pressão tão grande que vem sobre mim. Eu não consigo orar, não consigo buscar. Deixa eu lhe dizer, se você não abrir a sua boca e falar, as coisas não vão acontecer. A Bíblia diz, irmãos, que eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Irmãos, o que crê, fala. Você precisa crer e falar. Sentou-se o que estivera morto. Volta lá, filhão, volta lá ainda. Ele diz: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Irmão, entenda. Sabe o que é que Jesus estava fazendo na vida dela? Ele disse: para você era morte e escravidão. Deixa eu lhe ensinar agora. Agora é vida e vida em abundância. Você vai voltar à sociedade, seu filho vai produzir riqueza, você vai continuar no meio, e as coisas de Deus não vão parar sobre a sua vida. Aquilo que era para o seu futuro, aquilo que era para a sua descendência, para aquilo que ia acontecer no futuro, não será morto. Entende, irmãos? Aquilo que você está produzindo hoje, de uma vida correta, de uma vida de santidade, uma vida de buscar a Deus, não é agora, porque até Jesus voltar, você está produzindo para as próximas gerações. Filhos não obedecem o que nós falamos, querido. Filhos obedecem o que nós fazemos. O que é que você faz? Eu negligencio, seus filhos serão negligentes. Eu minto, seus filhos serão mentirosos. Eu não dou o dízimo, seus filhos também não darão os dízimos. Vocês estão aqui, irmão? Vocês estão aqui, queridos? Aquilo que a gente faz, os filhos fazem. Vocês estão aqui, irmãos? Ele restituiu a mãe. E aí, irmãos, entenda, os sonhos dessa mãe, irmãos, estavam morrendo, estavam para ser enterrados, mas a porta nos mostrou, irmãos, que os sonhos podem ser ressuscitados. A porta, irmãos, é Jesus Cristo. Se você entrar por ela, e você entender, irmãos, o propósito dela, vai ter vida, e vida em abundância. Que está comigo? Sabe por quê, irmãos? Às vezes, nós queremos um milagre. Vocês estão aqui, irmão? E sabe, irmãos, quando eu comecei a ensinar sobre essas coisas aqui na igreja, teve muita gente que saiu até da igreja escandalizada. Crente não é para viver de milagres, irmão. Quer que eu te mostre? Pastor, por quê? Porque se você vive de milagre, você é uma pessoa que quebra princípios. Ah, pastor, aos 45 do segundo tempo, o milagre chegou.
Aí, irmãos, no outro mês ela quebra vários princípios. Pastor, aos 45, graças a Deus chegou. Vocês estão aqui, irmão? Aí, irmão, continua na bagaceira, fazendo tudo de errado. Diz, pastor, pelo amor de Deus, se o senhor não crê agora, nem sei o que vai acontecer. Mas, graças a Deus, pastor, um milagre chegou. Vocês estão aqui? Aí eu te pergunto, quando é que você vai plantar e vai colher? Você plantou e está colhendo, plantou e está colhendo, plantou e está vivendo uma vida em abundância. Deus não nos chamou, irmãos, para viver de milagres. Quer que eu te mostre isso? Olha o que aconteceu. Versículo 16. Todos ficaram o quê? Possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu. Quem entendeu agora? Consideraram Jesus como Messias? Consideraram ele como? E eu te pergunto, ele era profeta ou era Messias? Se você chega no povo judeu hoje, eles consideram Jesus Cristo como profeta ou como Messias? Como o quê? E o profeta fez o quê? Milagre. Profeta, irmãos, opera milagre. Qual é o problema da gente? A gente quer vir para os cultos, irmãos, não para ter transformação, da morte para a vida. A gente quer depender dos milagres. A gente quer chegar no culto e toma. Lá, terreteté. Milagre atrás de mover, atrás de conferência, atrás de conferência. Vocês estão aqui, irmão? Mas vida na palavra para ter mudança, não quer. Quando aperta, aí diz, nossa, não gostei. Eu quero ir para a porta larga, pastor. Vá com Deus e Nossa Senhora. Vocês estão aqui, irmão? Respeito, porque é bíblico, irmãos. Vai mais gente para a porta aberta, querido. Pessoas que não querem, irmãos, andar em conserto. Pessoas que não querem, irmãos, entender que há princípios. Por quê, pastor? Porque quantas vezes você leu esse texto e não tinha observado que eles disseram isso? Olha o que o texto diz, irmãos. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Deus o quê? Deus o quê? Não, diga de novo para marcar. Deus o quê? Irmão, deixa eu lhe dizer. Deus não visita. Deus habita. Não, eu vou dizer de novo. Deus não visita. Deus, você precisa entender isso, irmãos. Deus não está, irmãos, feito um terreno de macumba na nossa vida, que ele entra, sai, desaparece, chega sem plano de voo. Não, irmãos, Deus habita dentro de mim, dentro de você. A hora que você fala, ele responde. A hora que você clama, ele vai até você. Quando você pede, irmãos, ele te ouve. Deus, irmãos, não mudou. Ah, é porque era o tempo da visitação. Não, irmãos, a visitação era na antiga aliança, quando Deus vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas nesses últimos dias, ele veio através do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Olha o texto. Hebreus 1, 2 diz o texto. Olha. 1. Põe no 1. Eu encerro com ele. Olha o texto. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e pelos, versículo 2, o texto diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? Versículo 3, o texto, e ele é o resplendor da glória, e a expressão é, irmão, entenda, as pessoas estavam querendo ver milagres, mas Jesus era o próprio Deus andando na terra. Quando eu entendo um Deus que anda comigo na terra, entenda, querido, eu sou provido, eu sou abastecido, e aquilo que eu preciso, ele é capaz de me dar, de restituir, o que era morte, transforma em vida. Quem entendeu essa mensagem? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Irmãos, quando eu ando com Jesus, ele não me visita. Vocês estão aqui, querido? Ele está comigo. Inclusive, irmãos, quando nós estamos fazendo coisas erradas. É por isso que você fica triste no outro dia. Nossa, pastor, eu fiquei super arrasado. Foi, entenda, você está com Deus dentro de você, querido. Porque, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente está
com o cão nos coros, você está pouco se lixando. Você vai para uma, vai para outra, entra nos problemas, você não está nem aí, você não está preocupado, irmão. Você está querendo é que exploda mesmo. Vocês estão aqui, irmão? Quantas pessoas, irmãos, estão abraçando o mundo nesse exato momento? Porque elas preferiram, irmãos, estar com o mundo do que estar com Deus. A vida com Deus, irmãos, não é uma vida de estar atrás dos milagres. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos? Milagre tem prazo de validade. Vocês estão aqui? O maná, irmãos, não era para comer e guardar. O maná era para o dia. Deus tem uma revelação para você todos os dias, querido. E a revelação de hoje não serve para amanhã. Quem está comigo? Aquilo que você está recebendo hoje, querido, é para você praticar amanhã o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eu quero chamar o Nick. Aleluia. Eu quero nesse momento, irmãos, que você curva a sua cabeça. Jesus, irmãos, ele é a nossa essência para permanecer. E não para visitar, não para estar de qualquer jeito. Pastor, como é a essência de não estar visitado, mas estar habitando? A Bíblia diz, irmãos, que um determinado momento, o apóstolo Paulo, ele estava vivendo, irmãos, um processo de perseguição. Ele pregava o evangelho, estava vivendo o evangelho, irmãos, estava pressionado. E a Bíblia diz, irmãos, que ele orou 3 vezes para que o mensageiro de Satanás saísse da vida dele. A Bíblia diz que ele orou incessantemente 3 vezes ao Senhor. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? O Deus que estava habitando dentro dele, ele disse assim: ei, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você está fazendo a minha obra, eu sei que você está buscando o propósito correto, eu sei que você está no caminho, eu sei que essa adversidade chegou, mas deixa eu te falar, passa por ela, viva com ela. Vocês estão aqui, irmão? Sabe por quê, irmãos? Deixa eu lhe ensinar uma coisa madura. Nem sempre vai estar perfeito, filha. Nem sempre. Para Paulo não estava, irmão. Para Paulo não foi fácil. Eu estou falando, irmãos, do maior pregador, o homem que escreveu, irmãos, quase 75% do evangelho, sabe, Gelson? Do Novo Testamento. Um homem, irmãos, que tinha tudo para ser perfeito. Mas um belo momento ele chegou diante de Deus e ele disse: eu não suporto. Eu estou sofrendo. A situação está difícil. Deixa eu te perguntar, irmão, se para Paulo estava difícil, imagina para mim e para tu. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe o que foi que ele disse? Deus, através do Espírito Santo, disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Ei, meu irmão, quando você vê adversidades, contrariedades, dificuldades, coisas quebrando, dinheiro sendo perdido, você vai ter que olhar para Deus e vai dizer assim: Pai, a tua graça me basta, 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 a tua graça me basta. Veja, irmãos, que Deus não disse para Paulo: ei, a minha misericórdia te alcança. Não viva de misericórdia, irmão. Não viva pelas beiradas. Não fique errando e acertando, vivendo de misericórdia. Deus, irmãos, para poder fazer algo sobrenatural, disse: a minha graça te basta, Paulo. O que é a graça? É o favor que eu não mereço. Eu e você, irmãos, não merecíamos. Mas Jesus Cristo morreu por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. Quem está entendendo essa mensagem? Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus fale com você. Curva a sua cabeça, querido. Feche seus olhos. Faça uma oração com você mesmo. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você fique pensando: pastor, eu não quero ir na frente aí não. Mas sabe, irmãos, você pode fazer a sua oração aí no seu lugar. No seu lugar você pode voltar para os caminhos do Senhor. No seu lugar, Deus está falando contigo hoje à noite. Ei, talvez você está no caminho da multidão dos que estão indo para a morte. Mas Deus escolheu essa noite para poder te dizer: ei, pega a multidão que produz vida. Pega a multidão que produz vida. Mas no seu lugar, querido, se arrependa. No seu lugar, entenda: Deus hoje à noite promoveu essa mensagem para poder ter uma aliança contigo eterna. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida ao sairmos daqui. Nós não sabemos como será 2023. Mas deixa eu lhe dizer: o dono do ouro e da prata, Jesus Cristo de Nazaré, Ele já sabe o nosso fim. E hoje à noite, irmãos, o seu fim pode ser alterado.
Talvez o seu fim seja de morte, mas Deus está produzindo vida. Talvez o teu casamento é morte, mas Deus está produzindo vida. Talvez, irmãos, no diabo ele está olhando para você e diz: ei, hoje eu estou estabelecendo morte para você, mas Jesus Cristo diz para mim e para você hoje à noite: ei, eu estou produzindo vida. Eu estou produzindo vida. Ah, uma unção de vida nesse lugar, meu irmão. Não saia daqui do mesmo jeito. Não seja insensato ao ponto de não achar que Deus falou hoje à noite, querido. Mas faça a sua oração. Você não precisa se expor, mas você precisa se entregar e se expor para o Espírito Santo, o Deus que habita dentro de você. Receba essa palavra. Receba essa palavra no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu oro por corações sensíveis, homens e mulheres, Pai, tementes ao Senhor, cheios da graça, cheios do favor, porque, Pai, nós sabemos que nesse exato momento o diabo está tramando morte, mas nós somos aqueles que temos a voz, que produzimos vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vida em nosso meio, vida, eu declaro vida, áreas da sua vida que estão danificadas. Jesus Cristo, Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Receba cura, 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 receba cura, querida. Minha irmã, receba a cura, não perca o foco. Não perca o foco, não saia daqui sem a sua cura. Saia liberta, saia curada, saia sarada. Saia daqui desse ambiente, irmãos, não com um milagre, mas com uma conversão genuína, uma consciência plena de um Deus verdadeiro que quer se relacionar conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre a vida de ninguém aqui. De ninguém que aqui se encontra, de ninguém que está acessando a internet agora. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito manipulador, todo espírito opressor, em nome de Jesus. Saia, desapareça. Espírito de vida, vida reinando em você. Eu vejo o espírito de morte sobre algumas pessoas. Não saia daqui com esse espírito. Repreenda, abra sua boca. Deus colocou vida e vida em abundância em você. É vida. Você veio para a vida. Vida. Seja cheio da vida. A Bíblia diz que de nós, com a vida em Cristo, sairiam rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Sabe o que é isso, irmãos? São rios de águas que vão produzir milagres na vida das pessoas para que elas creiam. Entenda, querido, você só não vai receber benefícios para ti, mas você vai ter para dar. Você vai ter para acrescentar, para ter íntima compaixão e alcançar outras vidas. Essa é a função do crente. Ser alcançado por aquilo que um dia nos alcançou. Você vai alcançar vidas assim como você foi alcançado. Você vai alcançar vidas como você foi alcançado hoje à noite. Quantos creem em nome de Jesus? Quantos creem de verdade em nome de Jesus? Aleluia. Você pode adorar um pouco? Adore ao Senhor, querido. Adore ao Senhor. Se derrame na presença dEle. Não se preocupe com a hora, querido. Se preocupe com o relacionamento que você tem com o Senhor. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você. Você está sentindo um queimor dentro de você, querido. Isso é a presença de Deus, querido. Esse queimor você não sentia há anos. Há anos. Mas Deus está queimando você por dentro. Tratando coisas por dentro. Alinhando coisas por dentro. 2023 não será como 2022. Não aceite. Rejeite. Se recuse a viver as mesmas coisas. Se recuse a viver as mesmas coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser o ano que você não vai andar pelos sentimentos, que você não vai andar pelas emoções, mas você vai ser guiado pelo Espírito. Vai ser o ano em que você vai se desprender das coisas e você vai se agarrar com as coisas do Espírito, porque tudo que você pediu para Deus, Deus te deu. Deus te deu. Perceba isso, Deus mostrou que Ele é Deus, dando tudo o que você queria. Se entregue a Ele. Veja como Ele funciona. E de fato Ele funciona. Deus funciona, irmão. A palavra funciona. A palavra é real, ela é verdadeira. Aleluia. Aleluia. Adore. Morte veio na sua casa, mas Deus promoveu vida. O diabo está dizendo: você vai perder tudo, você não vai conseguir pagar as contas, você não vai conseguir sair dessa condição. Deixa eu lhe dizer, ei, Deus está mandando te dizer que as coisas serão alinhadas, as coisas serão pagas, tudo será ajustado, e ao seu tempo Deus se manifestará, e você lembrará desse culto hoje à noite. Não deixe o diabo te escravizar, querido. Não se sinta escravo. Você é livre. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Isso tem que ser gerado com convicção, querido. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar? Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, eu não vou fazer apelo não. Se você quer uma oração porque você entregou a sua vida ao Senhor, me procure no final do culto. A gente está à sua disposição. Tá certo? E se você se identifica com essa igreja, com tudo que a gente faz nessa igreja, como a gente opera nessa igreja, eu quero que você viva as mesmas coisas que eu e a minha esposa vivem. Amém, querido? A intensidade de que Deus resolve coisas, que Deus faz coisas e que Deus supre todas as coisas, que Deus continua sendo Deus. Você crê nisso? Por isso, irmãos, muitos têm chegado a nós, não a nós, mas a Cristo. Nós só somos apenas canais para ensinar a palavra. Mas eu sei, irmãos, que pessoas estão saindo transformadas hoje à noite. Qual a multidão que você está? Lembre-se disso. Não seja a multidão, irmãos, que está buscando as portas largas. As coisas com Deus, irmãos, elas não são fáceis. Elas são prazerosas de passar por cada uma delas. E só quem passou pelos tratamentos de Deus, irmão, sabe como é bom. Você entende isso? Eu estava ensinando hoje um princípio para o Josué sobre essa questão de muitas vezes, irmãos, as pessoas não entenderem o servir dessa igreja. A gente não quer que você sirva, querido, para que você se torne um escravo. Você entende isso? Porque às vezes a gente vê uma necessidade, né? Ai, pastor, eu estou querendo servir ali porque tem essa necessidade. Não, irmãos, Deus não se move nem por necessidade, nem por pressão. Quem entende? Deus se move, irmão, por corações doadores. Porque elas vão se dar independente de estar fazendo para alguém. Quem está comigo? E a gente não vai lhe pressionar para você viver isso. Quem que trabalha com a gente, irmão, sabe que a gente faz exatamente isso. Quantas e quantas vezes nós mesmos estamos substituindo as pessoas. A Dália agora está no departamento infantil. A minha esposa era para estar aqui sentada ouvindo a palavra. Mas ela está lá no departamento infantil. Por quê? Ela é um exemplo. Porque ela sabe que pessoas viajaram, descansaram. Eu falei, não, deixa eu suprir essa necessidade. Porque a gente quer, irmãos, que você fique bem. Você entende isso? A gente quer que seus filhos fiquem bem. Amém? Você entende isso? Aleluia. Você pode ficar de pé? Eu quero orar para você ir para casa. Ter uma semana próspera, cheia da graça do Senhor. Eu creio numa semana sobrenatural, aonde você vai ter encontros sobrenaturais, aonde você vai ter negócios sobrenaturais, aonde você vai ter relacionamentos sobrenaturais,
aonde você vai ter as melhores decisões que você vai ter da sua vida. Coisas que estavam empancadas sendo destravadas. Coisas que estavam para acontecer, irmão, sendo aceleradas. Porque Deus viu o seu coração hoje à noite, eu não tenho dúvida disso. Quantos creem nisso? Senhor, eu quero te agradecer por esse culto, por tudo que o Senhor tem que estar fazendo, Pai, no nosso meio. Eu tenho certeza que o Senhor está construindo uma excelente casa. Eu sei que alicerces foram construídos em algumas casas hoje à noite. E eu sei, Pai, que cavar alicerces, às vezes, nos faz ver algumas rochas. E dá um pouco de trabalho, Pai. Mas como é bom saber que ao término desses alicerces cavados, nós sabemos que vamos construir uma casa edificada sobre a rocha. E eu creio, Pai, no nome de Jesus, que nós vamos viver uma semana sobrenatural, aonde nós vamos ver milagres acontecerem, aonde a porta que é o Jesus Cristo, Pai, que é Jesus Cristo, vai ser aberta e nós vamos encontrar a pastagem dele. Pai, e áreas da nossa vida serão completas, serão alimentadas, fortalecidas e definitivamente, Pai, restauradas. Essa é a minha oração por cada um aqui. Leva-os em paz, guardados, supridos, protegidos. Que os teus anjos, Pai, guardem até a entrada do seu lar e que eles vejam a graça do Senhor durante essa semana em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Querido, faço voz que você venha terça-feira na nossa terça rema sobre família, querido. Se você está precisando de ouvir uma palavra sobre família, a gente começou essa aula semana passada. Pega isso, irmão. E nós vamos dar continuidade na próxima terça-feira. Amém? Então eu vou recapitular muita coisa que falamos na terça, nessa próxima terça agora. E nas outras aulas, até a Dália também vai ensinar para nós, vai ser um tempo poderoso. Eu vejo a gente vai encerrar depois essa matéria juntos, ensinando para vocês. Amém? Então vem, querido, que vai ser um tempo poderoso. Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus. Te aguardo terça-feira, 19h30.